O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelas ondas da TV, nós começamos na quarta-feira passada esse grande retiro espiritual que nós chamamos de Quaresma. Quaresma porque compreende 40 dias. E ao longo desses 40 dias, a palavra de Deus, ela vem nos convidar a uma mudança radical de vida. É por isso que quando o padre estava colocando cinzas na nossa cabeça, ele dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, a palavra-chave desse tempo da Quaresma não é outra senão conversão. Mas afinal de contas, o que é conversão? Conversão não é simplesmente mudança de hábito. Conversão não é simplesmente mudança de costume. Conversão é voltar-se mais para Deus. É permitir que Deus seja Deus na nossa vida. É permitir que Deus conduza a nossa vida de acordo com o projeto dele, não de acordo com a nossa vontade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Afinal de contas, o que é crer no Evangelho? Não é somente acreditar num livro que contém vários escritos. Crer no Evangelho é fazer a nossa opção por Jesus. Portanto, converter-se, voltar-se para Deus, crer no Evangelho, permitir que Jesus more dentro de nós. A minha opção agora, ela é por Jesus. E aí na quarta-feira de cinzas, nós encontramos lá Jesus criticando os judeus porque faziam as suas obras de caridade ou faziam as suas práticas de piedade com o intuito de se mostrar para os outros. Quando jejuares, perfume a cabeça. Lembra do Evangelho de quarta-feira de cinzas? Jesus critica aqueles que fazem tudo isso para serem vistos pelos outros. Dá esmolas e bate o sino para que todo mundo possa ver a quantidade de esmola. Agora não tem mais o sino, mas dá esmola e já posta nas redes sociais o tanto de esmola que deu ou a caridade que está fazendo. Jesus vem criticar essas práticas.
Deus sabe a intenção que está no nosso coração. Então não precisa ficar soando a trombeta para dizer: olha, eu estou jejuando, eu estou fazendo as minhas orações, eu estou dando as minhas esmolas. Deus sabe tudo o que passa no nosso coração. As cinzas que nós recebemos nas nossas cabeças não foram para apagar os nossos pecados. As cinzas foram para nos lembrar que nesse tempo da quaresma nós precisamos nos aproximar do sacramento da reconciliação. Ou seja, nós precisamos voltar à amizade com Deus de novo. A amizade que ela é sempre rompida pelas situações de pecado. E aí no domingo nós vimos Jesus sendo confrontado a escolher entre dois caminhos. Ou a vontade dele prevalecia, a vontade humana ou a vontade de Deus. E nós sabemos qual foi a opção de Jesus. Jesus seguiu a vontade do Pai. E hoje nós estamos vendo essas duas leituras. A primeira leitura, profeta Isaías, o profeta vem nos dizer que assim como a chuva que cai do céu, ela fecunda toda a terra, ela é capaz de semear, deixar rastros de vida na terra. A chuva, ela não volta para o céu antes de cumprir a sua missão. Assim é a palavra semeada. A palavra semeada nesse terreno há mais de 30 anos atrás, agora começa a dar os seus frutos. Portanto, ela não termina no dia que nós semeamos. A palavra que vai crescendo, que vai se multiplicando, que vai fazendo com que mais pessoas assumam esse compromisso. Assim é a palavra de Deus, diz o profeta Isaías. Palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, num determinado momento, nós vamos identificá-la como sendo o próprio Cristo. O Evangelho de São João vem nos dizer: no princípio era a palavra. A palavra estava em Deus, a palavra era Deus. E de repente essa palavra começa a se revestir de carne, essa palavra se transforma numa pessoa, Jesus. Jesus é a palavra do Pai. E Jesus não voltou para o céu e não deixou rastros de amor nesse mundo. Voltou para a casa do Pai, mas fecundou muitos corações. E eu preciso tomar posse dessa certeza. Aí nós olhamos o Evangelho de hoje, quando os discípulos, meio que desnorteados, percebem que os discípulos de João, os outros conseguem fazer as suas orações, e os discípulos chegam até Jesus e dizem: ô Senhor, nos ensina a rezar. E aí Jesus resume tudo aquilo que nós precisamos em 7 pedidos. A oração do Pai Nosso compreende tudo aquilo que o cristão precisa. Primeiro, nós começamos chamando Deus de Pai. Pai Nosso. Parece que está tão perto, nosso, que estais no céu. E aí nós vamos meditando cada uma. Mas aí Jesus faz questão de fazer uma pequena observação no último pedido, ou no penúltimo pedido. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as vezes que nós murmuramos contra vós, perdoa as vezes que nós duvidamos da tua presença lá dentro da nossa casa, duvidamos da sua presença no mundo, ainda mais nesse tempo de pandemia que nós somos propensos a duvidar da ação de Deus. Perdoa como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós não somos capazes de perdoar aquelas pessoas que nós supomos que tenha nos ofendido, nós não podemos pedir perdão a Deus. Nós estamos colocando uma condição: o Senhor me perdoa, da mesma forma que eu também perdoo. Se o meu coração ainda não está pronto para perdoar, então está na hora de aproximar do sacramento da reconciliação. Pedir que Deus nos ensine a perdoar mais. Pedir que Deus nos ensine a amar mais. Caríssimos irmãos, peçamos nessa Eucaristia que Deus também, que Jesus também nos faça cada vez mais homens e mulheres da palavra, homens e mulheres que cultivam uma profunda amizade com Deus a partir da nossa vida de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.